Ô, gente boa, vamos fazer agora PM Alagoas para o concurso de 2018. A banca é o Sebrasp. Sebrasp-CESP, né? Eu procurei colocar as últimas questões do CESP, voltadas agora para o sistema Sebrasp. São questões tranquilas e eu fiz assim um vídeo bem misturado. E neste vídeo eu vou montar um esquema de estudos para PM de Alagoas. Pode ser? Recadinhos. 57.111 inscritos. O canal vai que vai. Preciso de você. Divulgue o canal, por favor. E eu criei aqui uma vaquinha para comprar um computador novo para o canal. Eu tenho várias despesas com o canal. Por exemplo, a internet é uma delas. A minha internet aqui tem que ser muito boa, porque eu trabalho com várias pessoas ao mesmo tempo. Eu tenho o custo do site, que não é barato. E para arcar com essas manutenções gerais, eu criei a vaquinha. Se você puder doar, eu agradeço. Eu não sou de pedir nada no canal, acho que eu nunca pedi nada no canal, não. Mas agora eu preciso. Eu não tenho condições de bancar um computador para botar no canal. Algumas pessoas já me ajudaram, a Marta Bistene, o Tavi Filho, o Bruno Lima, o Vanderlei. Nego, gente boa, chegou aqui, deu a força, tá? Se você puder ajudar, tá aí declarado quanto que eu arrecadei e quanto que eu preciso. Eu pretendo comprar um computador com placa dedicada ao vídeo. Aqui, ó, é o Face do Nirvana Atômico. Por aqui a gente vai dialogar sobre diversas coisas, sobre os vídeos que são produzidos, pelos simulados. Tá tudo aqui, ó. Chega aqui, por favor, e curta e siga o Face. Algumas pessoas não sabem ainda trabalhar com as videoaulas, como achar o material das videoaulas. Então, olha só como é que você faz. Você clica aqui no vídeo, o vídeo vai abrir. Aqui embaixo tem um link direcionando a videoaula para o material. Olha aqui, material disponível no site. Você clica aqui, já vai direto para o material que está naquela videoaula. Olha só. Pega isso aqui, copia, cola, treina. Tá ok? Apoiador do canal está sempre conosco, que é o Largadão. E aqui em cima eu deixei o link para a vaquinha. Só você clicar aqui que você vai ser direcionado para a vaquinha. Massa? Bora estudar? Faremos algumas interpretações de texto e também interpretações de charges, coisa que o CESP tem cobrado ultimamente. Então vamos embora. Derrotados pelo mosquito. Depois da dengue, da chikungunya e da zika, o Brasil vive o ressurgimento da febre amarela. A doença, que tem se espalhado em sua versão silvestre, transmitida por mosquitos Aemagogos e Sabetes, ainda não repete os números do surto registrado no início de 2017, mas já causou dezenas de mortes em todo o país e a população corre para se vacinar. A alta demanda tem levado alguns estados a fracionar a dose padrão para que mais pessoas possam ser imunizadas. A Organização Mundial de Saúde emitiu recomendação para que estrangeiros que visitem o estado de São Paulo tomem a vacina antes de embarcar. Se há algo que pode servir de consolo, pelo menos há uma vacina para a febre amarela, ao contrário das doenças que o Aedes aegypti vem espalhando pelo país há alguns anos. Mas nossa dificuldade de vencer a luta contra os mosquitos é um sintoma grave de outro mal. Nosso subdesenvolvimento, obra de séculos que não se improvisa, na célebre frase de Nelson Rodrigues: o país do futuro, uma das 10 maiores economias do mundo, com metrópoles que exercem papel de protagonismo na América Latina, convive com taxas inaceitáveis de contaminação por doenças das quais o país já tinha se livrado no passado. O Aedes aegypti, transmissor da dengue, da zika, do chikungunya e da versão urbana da febre amarela, foi considerado erradicado no Brasil em 1955, após décadas de campanhas iniciadas pelo sanitarista Oswaldo Cruz, no início do século passado. Mas o mosquito, que na época colonial tinha vindo da África nos navios negreiros,
ressurgiu como passageiro indesejado dos cargueiros asiáticos na década de 70 e, desde então, vem levando a melhor, contando com a ineficiência estatal e o desleixo da população, que também tem sua parte de culpa quando não adota comportamentos que dificultam a proliferação do mosquito, apesar de ter hoje muito mais informação que na época de Oswaldo Cruz. E a volta da febre amarela era um desastre anunciado. Desde 2014, o Ministério da Saúde já registrava mortes de macacos contaminados pelo vírus no centro-oeste do país e mais tarde no sudeste, um indício de que, em breve, a doença voltaria a ser mais frequente entre humanos. Como se pode ver, desde o surto de 2017, a resposta das autoridades não foi rápida nem intensa o suficiente para proteger a população. Aqui embaixo, a fonte de onde foi retirado o texto. Número 1. O editorial da Gazeta do Povo, intitulado Derrotados pelo Mosquito, sinaliza a posição do jornal em relação à comprovação de casos de febre amarela no Brasil. No trecho, quando eu tenho isso aqui, quer dizer que existe algo que antecede o texto, ou algo que antecede esse excerto. O que é um excerto? Um pedaço. No trecho, a alta demanda tem levado alguns estados a fracionar a dose padrão para que mais pessoas possam ser imunizadas. Podem-se notar, respectivamente, as ideias de... Nestas letras, eu tenho 3 posições. Eu tenho consequência, causa, proporção. Embaixo, causa, consequência, finalidade. Embaixo, proporção, causa, condição. Embaixo, condição, proporção, finalidade. E por último, causa, proporção e finalidade. Observe que a alta demanda é o primeiro trecho. A alta demanda, ela ocasionou o quê? Levou alguns estados a fracionar a dose padrão. Olha como é que vai ficando fácil. Então, esse lance aqui, a alta demanda, é a causa desta consequência. Eu tenho a alta demanda que causou o quê? Alguns estados a fracionar a dose padrão. Então, aqui eu tenho a consequência. Mais tranquilamente, eu tenho o último fragmento, para que mais pessoas possam ser imunizadas. Vamos colocar assim, para que mais pessoas possam ser imunizadas, a fim de que mais pessoas possam ser imunizadas. Observe que nesses excertos, nesses pedaços, nesses trechos, eu tenho uma causa e quase sempre após a causa eu tenho uma consequência. Observe a alta demanda, a causa e depois a consequência. Dificilmente nestes concursos eu vou encontrar uma consequência sem ter uma causa, ou dificilmente nesses concursos eu vou encontrar uma causa sem uma consequência. Deu para sacar? Então aqui eu tenho uma causa, embaixo eu tenho uma consequência, e aí eu tenho dessa causa mais consequência a fim de que mais pessoas possam ser imunizadas. Eu tenho ideia de causa, consequência e finalidade. Observando as outras possibilidades, eu caio em situações incompatíveis com a questão número 1. Proporção. Eu estou medindo 2 pontos para apontar uma proporção. Observe aqui, condição. Eu estou colocando uma condição para a realização de algo? Claro que não. Então,
a letra B é a letra correta. E como que eu faço para descobri-la? Eu vou fracionar o período. Esse é o meu jeito. Olha, eu paro aqui, depois eu paro aqui e depois eu paro aqui. Se você estiver diante de uma questão dessa no concurso, sugiro que você sublinhe as ideias centrais para que você possa depois fragmentá-las. Número 1, ficou a letra B. Número 2, no último parágrafo, desde 2014, o Ministério da Saúde já registrava mortes de macacos contaminados pelo vírus no centro-oeste do país e, mais tarde, no sudeste, um indício de que, em breve, a doença voltaria a ser mais frequente entre humanos. Pronto. A correlação verbal contribui para construir o sentido de que a febre amarela era um desastre anunciado. Então o lance é esse aqui, ó. A correlação verbal. O que é isso? É a relação entre os verbos de um trecho. No caso que eu estou te pedindo no último parágrafo. No último parágrafo, vamos ler aqui o que está em negrito. No último parágrafo, agora eu pulo, a correlação verbal contribui para construir o sentido de que a febre amarela era um desastre anunciado. Pergunta. Vamos descer aqui um pouco, não vai caber na tela. Eu preciso olhar aqui assim então, ó. A classificação dos tempos e modos verbais de registrava e voltaria nessa correlação é, respectivamente. O que é respectivamente? É obedecendo a essa ordem aqui. Primeiro registrava e segundo voltaria. Observando o verbo registrar, eu vou obter a seguinte conjugação. No presente, do modo indicativo, eu registro. No pretérito, pretérito é passado. Pretérito perfeito, eu registrei. No pretérito imperfeito, eu vou obter eu registrava. Então, o primeiro é pretérito imperfeito do indicativo. E o segundo, eu voltaria. Vou conjugar assim. Eu voltaria, tu voltarias. Esse aqui é um futuro do pretérito. Então, esse aqui ficou a letra E. Essa banca gosta de citar conjugações. Quando eu trabalho com conjugações, eu chamo a sua atenção para os tempos verbais e os modos verbais. O que são tempos verbais? Passado, presente e futuro. Quais são os modos verbais? Eu tenho o indicativo, onde indica certeza. O subjuntivo, onde indica uma dúvida. Eu tenho o imperativo, onde eu indico uma ordem. E tem as formas nominais, que é infinitivo, o gerúndio e o particípio. Portanto, essa número 2 ficou a letra E, onde eu encontrei o pretérito imperfeito. Esse aqui é o tempo do modo indicativo. E encontrei o tempo futuro do pretérito, de qual modo? Indicativo. Número 2 ficou a letra E. Número 3. A palavra ressurgimento, que aparece no primeiro parágrafo do texto, apresenta processo de formação semelhante ao que contém o termo. Olha só. Ressurgimento. Farei da maneira mais tranquila possível e bem informal. Quando eu tenho um prefixo e um sufixo agregado a uma palavra, e o radical, ou retirando o prefixo e o sufixo, se a palavra que rolou aqui no meio tiver lógica, nexo, que no caso surge, é um caso de prefixação e sufixação. Vamos ver aqui então, nessas letras, qual delas obedece a essa colocação.
eu tenho um prefixo e um sufixo. Imunizadas. Imune, eu botei usadas. Isso aqui é um sufixo. Embarcar, eu tenho barcar e o em na frente. Portanto, prefixo. Inaceitavelmente, eu tenho o in, prefixo, e o mente, que é o sufixo. Observe que eu tenho o aceitável no meio. Olha que bacana. Sanitarista, eu tenho o sufixo ista. E recentemente eu tenho o sufixo mente. A única palavra que recebeu um prefixo antes e um sufixo depois foi a palavra inaceitavelmente, portanto, batendo com ressurgimento. Número 3, letra C. Para quem tem dúvida nessa matéria, eu recomendo um vídeo que tenha no canal que se chama Processos de Formação de Palavras. Número 3, letra C. Número 4. Agora eu começo a trabalhar com charges, tirinhas, desenhos. À esquerda. Tem casamentos onde o pai leva a filha ao altar para entregá-la ao noivo. Parece bonito, mas essas coisas têm significados. Aí o camarada responde: não é machismo, é o normal. Pronto. Eu tenho aqui uma exposição de uma história alegorizada por uma charge, por um quadrinho. Questão. Na tirinha, Fê conversa com Camilo sobre o que ela considera ser machismo na cerimônia de casamento, enquanto Pudim diz a Armandinho que tudo aquilo que a garota questiona é algo natural. Nas falas atribuídas à menina, o verbo ter aparece em tem casamentos, no primeiro quadro, o quadro 1, e em essas coisas têm significados, quadro 2. Em relação a esses empregos do verbo ter, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Então, o primeiro é tem casamentos. Observe que eu tenho o verbo ter aqui, onde não há uma referência a um sujeito. Porque se ele referisse a casamentos, esse tem aqui deveria ser pluralizado, como escrito aqui. Então, esse verbo tem aqui, esse verbo ter, ele tem o sentido de há, do verbo haver. Há casamentos. Vamos ler. Em ambos, o verbo é impessoal. Ele é impessoal nesse daqui, ó. Aqui eu tenho uma flexão verbal. Tem significados. Essas coisas, olha, quem é que tem significados? Essas coisas. Agora em cima, quem é que tem ou quem é que tem? Não vai. Então esse aqui é impessoal, esse aqui é pessoal. Qual a pessoa que exerce esse ter significados? Essas coisas. Letra B. Ambos estão na terceira pessoa do plural, do presente do modo indicativo. Ambos não, somente esse aqui. Eles têm, ou elas têm. Vou descer um pouquinho. Letra C. Ambos estão na terceira pessoa do singular, do presente, do modo indicativo. Não. Esse daqui está. Esse aqui não está. Letra D. Ambos estão no presente do indicativo, embora o primeiro esteja na terceira pessoa do singular, ó, e o segundo na terceira pessoa do plural. Beleza, bateu. Pô, Carlão, por que você está forçando demais verbo hoje? Porque essa banca, ela tem explorado flexão verbal, conjugação, modo e tempo. E nada melhor do que misturarmos uma tirinha, uma charge, com uma flexão verbal. Correto? E letra E, ambos estão no presente do modo subjuntivo, embora o primeiro esteja na terceira pessoa do singular e o segundo na terceira pessoa do plural. Fica, eu tenho, tu tens, ele ou ela tem. Então esse aqui está no indicativo, está errado.
E eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós tendes, eles têm. Então esse aqui também está no indicativo. A letra E está errada porque está falando que ambos estão no subjuntivo. Tranquila questão. Letra D, onde há uma questão voltada para flexão verbal dentro de uma tirinha. Muita atenção nessas questões. Número 4 ficou a letra D. Número 5. Assinale a alternativa correta em relação à aplicação da norma culta no emprego de pronomes realizada no primeiro quadro da tira. Aqui eu vou precisar de você, porque não cabe toda a questão, tá vendo? Olha, já estou na letra E e eu preciso da tira. Então, o número 5 é referente ainda ao primeiro quadro da tira. Letra A. Em casamentos onde o pronome é relativo, está adequadamente empregado e retoma ao altar. Em entregá-la, o pronome é pessoal e faz referência à filha. Vamos lá. Em casamentos onde, esse onde, ele não está adequadamente empregado, porque aqui ele está retomando ao altar. E na realidade ele deveria retomar o casamento. E em entregá-la, esse lá é um pronome pessoal e faz referência à filha. Esse aqui está certo, é um pronome pessoal do caso oblíquo. Quais são os pronomes pessoais do caso reto? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. 3 pessoas para o singular, 3 pessoas para o plural. E só podem ser utilizados para sujeito. Neste caso aqui, ele não está sendo utilizado como sujeito. Entregar quem? Ela. Então, é pronome pessoal do caso oblíquo. Letra B. Casamentos onde o pronome relativo retoma casamentos. Correto? Para a norma culta, o mais adequado seria casamentos que. Não. Está errado. E em entregá-la, o pronome é possessivo. Putz, em referência à filha. Está errado o adequado, que você vai descobrir daqui a pouco. E esse possessivo, totalmente errado. Letra C. Em casamentos onde o pronome relativo retoma casamentos. Ok. Para a norma culta, o mais adequado seria casamento os quais. Errado. Eu estou falando que dentro dos casamentos, nos casamentos. Então, esse onde aqui se refere a casamentos, e não é os quais. Em entregá-la, o pronome é pessoal e refere-se à filha. Então, esse pedaço aqui está certo e esse pedaço aqui está errado. Letra D. Em casamentos onde o pronome relativo retoma casamentos. Correto? Para a norma culta, o mais adequado seria casamento em quais. Nossa, nem fala, né? Em quais está errado. E em entregá-la, o ideal seria lhe entregar ao noivo. Nossa, quem entrega, entrega alguém ou alguma coisa a alguém. No caso aqui, estou entregando quem? Ela. Então, esse lhe seria um objeto indireto e ao noivo seria outro objeto indireto. Erradíssimo. E letra E. Em casamentos onde o pronome relativo retoma casamentos. Ok. Para a norma culta, o mais adequado seria casamentos em que, agora foi. E em entregá-la, o pronome é pessoal e faz referência à filha. Então, a letra E é a letra correta. Eu preciso da sua ajuda para ler essa questão aí no seu computador, porque ela não cabe na tela e eu não posso diminuir a fonte, porque senão fica ilegível. Então, olha só, todas estão erradas, somente a letra E está correta. Vou dar uma pausa aqui para você ler, ó. Dá pausa aí no computador. Pronto. Aí você vai ler a D e a E, dá pausa no computador. Pronto. E aí, essa questão número 5, ela se refere a essa tira aqui. Número 5 ficou a letra E. Número 6, tenho outra charge. Um título, assassinato de jovens cresce 376% em 30 anos.
Tem um camarada falando assim para o outro. Parece que são dois meninos, dois jovens, dois adolescentes. E um falando para o outro assim: o que você quer ser se crescer? Não é quando crescer, é se crescer. Proposta: a temática referente à expectativa de vida entre jovens é tratada no texto de Duque. A relação entre ser e crescer é estabelecida na fala de um dos personagens e refere-se à pergunta que geralmente se faz a qualquer criança: o que você quer ser quando crescer? No caso, um garoto pergunta ao outro: o que você quer ser se crescer? Vamos agora à questão. Assinale a alternativa correta que, respectiva e adequadamente, indica o sentido das conjunções quando, essa é fácil, né? E se. O que é respectivamente, um após o outro? E o que é adequadamente, que transfere a ideia exigida pelo contexto. Quando, a gente sabe que é tempo. E se eu quiser, não é isso? Dá uma ideia de condição. Olha aqui. Se você crescer, condição, o que você quer ser? Ou o que você quer ser quando crescer? Ou se crescer? Tá claro aí? Fácil essa questão. Número 6 ficou a letra C. Número 7, mais uma tirinha. Pai, o que é machismo? Menino perguntando. A menina responde: machismo é a ilusão que algumas pessoas têm de que... Aí o menino responde: não se mete, Fê. Isso é papo de homem. Olha só que mensagem bacana. Numa tirinha, várias interpretações. No segundo quadro do texto, Armandinho interrompe a fala de Fê quando ela começa a definir machismo a ele. Machismo é a ilusão que muitas pessoas têm de que... Eu quero saber esses lances que estão marcados aqui, ó. Tá? Olha só. Questão. Apesar da interrupção, as palavras sublinhadas são classificadas respectivamente como, mais um respectivo. Então, eu vou classificar essa palavra, essa e essa. São 4 palavras. Machismo é um substantivo, a é um artigo definido feminino, que, ilusão que, esse que se refere à palavra anterior, então é um pronome relativo, e muitas pessoas têm de que, esse que aqui é uma conjunção. Então, a ilusão de que, aqui vem qual oração, você sabe? Para completar a palavra ilusão. Machismo é a ilusão de que uma oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Para completar a ilusão aqui, ó. Então ficou a letra C, repetindo, a primeira é um substantivo, a segunda é um artigo definido feminino no singular, terceiro é um pronome relativo, esse que se refere à palavra anterior, e esse que é uma conjunção, porque inicia uma oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Não posso explicar tudo agora, para o vídeo não ficar grande, mas a dica é a seguinte: ilusão de quê? Quem tem ilusão de alguma coisa. Eu tive a ilusão de que você voltaria logo. Então, eu estou completando a palavra ilusão. Tem oração subordinada substantiva completiva nominal. Esse que aqui é uma conjunção. Número 7 ficou a letra C. Número 8. A partir da leitura do texto, pode-se afirmar que... Bora, agora a interpretação. Olha que loucura, né, cara? A gente consegue fazer várias questões numa mesma charge. E quando eu falo a partir da leitura do texto, que texto é esse? É a charge. Letra A. Pessoas podem ter atitudes machistas, ainda que não conheçam a definição de machismo.
Não representa lá o moleque? Ele teve uma atitude machista. Ele mandou a Fê calar a boca. Não interfira nisso, Fê. E ele não conhece a definição de machismo. Então o comportamento dele é machista, embora não saiba o que seja machismo. Letra B. Crianças são extremamente puras, portanto não têm atitudes machistas. O menino teve atitude machista. Letra C. Apenas os homens têm atitude machistas. O texto não quer dizer isso. Letra D. O machismo é algo que não existe. Muito pelo contrário. Letra E. É preciso saber o que é machismo para se ter uma atitude machista. Opa, contradiz a letra A que está correta. Essa interpretação a gente tem que ler todas, né? Então essas aqui estão erradas. A partir da leitura da charge, eu descobri que pessoas podem ter atitudes machistas, ainda que não conheçam a definição de machismo. Voltando à charge, o Armandinho aqui pergunta ao pai: pai, o que é machismo? Ele não sabe. A menina vai explicar, ele fala: não se mete, Fê, interrompe a menina, e ele não sabe o que é machismo. Pessoas podem ter atitudes machistas, ainda que não conheçam a definição de machismo. Número 8 ficou a letra A. Número 9, em pai, o que é machismo? E em não se mete, Fê, a vírgula foi usada para, olha só, essa vírgula aqui e essa vírgula aqui. Não sei se vai aparecer no vídeo esse destaque que eu vou dar. Espero que apareça. Eu tenho essa vírgula para fazer o quê? Pai, estou chamando. Ô pai, o que é machismo? Outra coisa, estou chamando. Ô Fê, não se mete. Então eu estou alertando duas pessoas, olha. Pai e perguntei. Fê e mandei. Não se mete. Então a vírgula foi usada para, de cara, quando eu tenho um chamamento assim, eu falo de vocativo. Guarde isso. O vocativo ele é sempre isolado, porque como eu tenho um chamamento, eu preciso isolar. Se eu não isolar, eu corro o risco de confundir o vocativo com o sujeito. Número 9, ficou a letra D. E na nossa última questão, a número 10, eu vou adotar esse texto. Por que eu peguei um texto desse tamanho? Porque eu tenho, na questão 10, alguns pedaços, algumas formas pronominais, no caso aqui, los e los, e você precisa interpretar no texto. Então, na linha 16, para isso eu vou dar uma pausa para você ler o texto. Olha aqui, pausa, parei na 10, pausa, e aqui é o fim do texto, pausa. Linha 16 é essa aqui, ó. Então vamos ler o período. É necessário ainda que tais princípios estejam pública e legalmente disponíveis ao conhecimento de todos os cidadãos, para que estes, quem? Os cidadãos, possam respeitá-los. Respeitar quem? Os princípios. E vivenciá-los. Quem? Princípios. Então, os cidadãos, representados pelo estes, né, eles vão respeitar o quê? Os princípios. E vivenciar o quê? Os princípios. Vamos à questão. Na linha 16 desse texto, a forma pronominal los, em respeitá-los e vivenciá-los, então vamos marcar aqui para ficar em evidência. Nós já resolvemos lá em cima, agora nós vamos resolver e vamos descobrir no que vai dar. Remete a todos os cidadãos, linha 15, não foi isso que nós lemos. Princípios constitucionais, linha 13, olha lá os princípios que nós acabamos de ler. Os outros estarão errados. Estes, não, remete a indivíduos. Os membros de uma corporação profissional, errado, período anterior. E funcionários e servidores da administração pública, também errado. Bacana? Meu mano, esse vídeo demorou demais porque meu computador não ajudou. Você pode observar que a data aqui, ó, está diferente. Está tudo picado. Esse vídeo ficou todo picado, infelizmente.
Mas nos próximos eu prometo arrumar um computador decente para fazer isso aqui, que o meu tá bichado. Pode crer? Mano, fica com Deus. Muita luz, muita harmonia no seu caminho, muita paz na sua vida. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!